No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Só para lembrar a você que acompanha aqui pelo YouTube do pastor Tony de Souza, nós temos a opção Seja Membro, uma forma de você que nos acompanha diariamente poder contribuir com a manutenção deste trabalho. Então, estamos aqui contando com o seu carinho, com a sua ajuda, com o seu apoio, porque realmente é necessário. Você pode contribuir com uma pequena oferta de R$ 7,99. Está em real. Você entra na opção Seja Membro e você ajuda de alguma forma, porque nós não recebemos apoio econômico desta plataforma. Muito difícil a permanência neste meio a cada dia. Não sei se você está ciente, né? Começou o Facebook censurar as palavras glória a Deus, né? Palavras já de sentido evangélico, porque vai considerar discriminação com as outras religiões, com as outras fés. Então por aí você vê que a coisa vai se tornar difícil. Estamos planejando fazer um site para não depender 100% destas plataformas das redes sociais, porque daqui para lá vai ser desta forma. Então, se você puder, colabore conosco, tá certo? Hoje eu quero falar sobre o batismo com fogo, porque João Batista diz, né? Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui ele está falando de dois batismos diferentes do que ele praticava, não é? Ele está falando aqui de dois batismos, volto a dizer, diferente do que ele praticava. Qual era o batismo que João realizava? O batismo com água. Então ele está falando de dois batismos aqui que provavelmente eles não conheciam muito bem, que era o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Pois bem, o batismo com o Espírito Santo, todo mundo já sabe. Eu acredito que não há muita coisa a falar ou acrescentar, mas eu queria falar um pouco nesta manhã e mostrar para alguns, ainda que rapidamente, porque, volto a dizer, aqui a gente só dá aquela situada. A gente aqui não tem como entrar no profundo, não tem como a gente falar aqui coisas no profundo por causa do tempo em si. Mas o batismo com fogo, deixa eu falar um pouco do fogo nas Escrituras, só para você ter uma ideia. Ele está sempre associado, fogo, a poder, né? O fogo, ele é forte, tem calor, muitas vezes representa nas Escrituras o poder de Deus, que deve ser temido e respeitado. Hebreus capítulo 12, lá a partir do versículo 28, fala sobre isso, tá certo? O fogo também representa, em alguns momentos, a unção com o Espírito Santo. Por exemplo, em Atos 2, ali quando eles são cheios do Espírito Santo, lá em Pentecoste, diz Pedro que olha como línguas como de fogo, né? Um sinal para eles, aquelas labaredas de fogo em cima deles, representando ali a unção com o Espírito Santo. Como você vê também nas Escrituras, o fogo associado lá no deserto, quando o povo de Deus, o povo de Israel no deserto, ali havia uma coluna de fogo representando a presença de Deus ali, né? Não é que a presença de Deus pode ser representada, mas ali tipificava, apontava, certo? Então o fogo ele tem esse significado. E nessa palavra de João, não é disso que ele está falando. Não é desse tipo de fogo que ele está falando. O fogo também está associado à destruição, né? O fogo queima, o fogo destrói tudo por onde passa. E o fogo também é associado, como está lá em Isaías, a julgamento, né, divino, ao terrível julgamento de Deus. Isaías 66, você vai ler lá a partir do versículo 15, essa comparação, certo? Mas o fogo que João Batista está falando aqui é o fogo da
purificação, nesse outro sentido aqui, usado, como diz as Escrituras, para refinar metais, queimando todas as impurezas e deixando apenas o metal puro. O fogo de Deus purifica os pecados. O fogo de Deus, como refinador, refina, né? Então é desse sentido, é como se ele fosse refinar as obras de cada um, provar as obras de cada um através do fogo. Muitas pessoas que confundem esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, achando que é a mesma coisa. Não, é através do fogo que o próprio Cristo vai mandar, é que vai testemunhar e falar do ministério de cada um, do chamado de cada um. Então, o batismo com fogo, associando ao próprio Cristo. Ele veio com poder para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar. Você vai ter uma ideia disso que eu estou falando quando você lê lá. Eu estou dizendo aqui, está de forma resumida o estudo, tá bom? Então diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, lá no verso 13, olha o que diz Paulo. 1 Coríntios 3, verso 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, que alguém edificou nessa parte, permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Ou não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vai lá 1 Coríntios 3, a partir do 13. Então, esse fogo aqui é que vai purificar a obra de cada um, para provar se a obra dele é de ouro, é de prata, é de ferro, é de bronze e é de palha. Então, isso é que é importante. Se for de palha, vai pegar fogo. Como muitos, às vezes, né? Cheio de gás, pá, aquele monte de palha, quando vem o fogo da parte de Deus, vem o fogo da parte, você está entendendo? Vem o fogo da parte de Deus e pega aquela monte de obra que muitos, às vezes, fazem para inglês ver e torra. Daqui a pouco, cadê o cara? Cadê o crente? Cadê o filho de Deus? Cadê a filha de Deus? Não está mais. Não se vê mais o camarada. Já foi, já não existe mais. Ele desiste. Ele é torrado, tostado pelo fogo. O fogo que veio para purificar a sua obra, torná-la mais reluzente, mais bonita para o reino de Deus, simplesmente se derrete. Porque ele foi feito de palha. Porque a obra dele é feita de pau, de madeira. Ou então no monte de lata, que vira aquele caldo e se derrete. Paulo mesmo fala, se a obra de alguém permanecer, verso 14 de 1 Coríntios 3, vai permanecer, que alguém edificou permanecer, vai receber galardão. Se ela se derreter, cadê a obra dele? Ele pode ser até salvo, mas a obra não permaneceu. Então é pelo fogo. E aí, se você vê a história da igreja primitiva, quanto fogo vieram sobre a vida daqueles homens. Quanto fogo veio sobre a vida dos primeiros irmãos, da igreja primitiva. Veio fogo que a gente não tem noção, meus amados irmãos, meus queridos irmãos. Veio tanto fogo, fogo de Deus, da parte de Deus. A Bíblia diz lá em Atos 8, para você ter uma ideia, estavam a igreja primitiva ali em Jerusalém, veio um tumulto, uma perseguição se lançou sobre a igreja. Se você ler Atos capítulo 8, abra a sua Bíblia, leia Atos capítulo 8, veio uma prova, veio uma perseguição por parte dos romanos e a igreja teve que se espalhar, teve que sair cada um para o seu lado, e aí se espalharam por causa do fogo. Paulo foi, quando Saulo perseguia a igreja de Deus e os irmãos tinham que espalhar. Filipe desceu a Samaria, começou a pregar o evangelho, mas vinha fogo. Logo de cara, Herodes mandou matar, entrou na congregação, na sinagoga, mandou matar e Tiago morreu morto, a espada cortada pelo meio. Olha o fogo vindo aí, para purificar a obra, para purificar os da fé.
Quantos que não foram lançados por Nero nas arenas do Coliseu, lá nas areias do Coliseu, para serem comidos pelos leões? Quantos cristãos não foram queimados vivos para iluminar, covardemente, iluminar lá os jardins de Nero? E esse legado que a igreja deixou, porque aí sim eles matavam 100 e 200 se convertiam através daquele testemunho, alguma coisa movia aquelas pessoas para morrerem daquela forma, para se entregarem daquela forma pelo evangelho. A obra deles permaneceram, porque através deles muitas outras pessoas se chegaram para conhecer a palavra. A Bíblia que nós temos, a palavra, o evangelho, a mensagem da unicidade, chegou até nós porque muitos foram aprovados e provados pelo fogo para que a palavra tivesse aqui entre nós. Não é na nossa zona de conforto e está aqui. Às vezes a gente pede uma ajuda para pagar uma internet, para pagar uma conta de luz. Tem um monte de boca que fala, que julga, que critica. É tão simples você ofertar, se não tem, orar por aquele que não tem condição, mas pedir, Senhor, não posso ajudar, mas abençoe esse irmão, ajuda para ele seguir em frente com a palavra, para que ele possa ser um canal de bênção. Mas aí as pessoas preferem, nas suas zonas de conforto, não fazem absolutamente nada pelo reino e criticam e julgam aquele que se esforça para fazer alguma coisa. Não estou falando de mim, mas são muitos outros que fazem algo e que nas igrejas não são respeitados. Quantas pessoas deixam de viver a sua própria vida por amor do evangelho? Quantos se entregaram? Eu não sou nem digno de ser comparado com esses homens, não posso me comparar a eles, nunca vou me comparar a ninguém das Escrituras, porque eu não me acho digno para isso. Não posso, jamais, eu estou distante daqueles homens. Com relação às obras, com relação à entrega, com relação à atitude, eu estou muito longe deles, distante de ser um semelhante a eles. Busco tão somente a graça de Deus para que eu possa, de alguma maneira, ser útil para o meu irmão, para o meu próximo, para falar principalmente do Evangelho, do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é a mesma coisa o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é um, batismo com fogo é outra coisa. É disso que eu estou falando. Mas muitas pessoas acham que está falando da mesma situação. Não é da mesma situação. É fogo para provar a obra de cada um. Muitas pessoas acham que servir a Deus é viver um mar de rosas, não ter problema nenhum, não ter dívida, é ser bem-sucedido na vida amorosa, é ser bem-sucedido na vida econômica, é ter prosperidade. Não, crente passa necessidade sim, não estou pregando aqui a miséria, mas passa, tem seus altos e baixos. Tem dia que come bem, uma comida abençoada, tem dia que tem que fritar um ovo com farinha, uma saladinha e glória a Deus, de tomar um copo d'água, amém. Melhor refeição que essa? Ter privação, precisar comprar um sapato e não ter, dar um tênis para um filho e não ter. Tem muitas provações econômicas, tem provações em muitas áreas. Vem fogo, perseguição, você não fala isso, críticas, julgamentos. Mas nós não podemos parar, porque essas pequenas, não digo fogo, não digo essas pequenas fogueirinhas que nós atravessamos, não se comparam ao que os discípulos passaram. Essas pequenas foguinhos que a gente atravessa no dia a dia não se compara ao que aqueles homens de Deus passaram. Entregaram a sua vida. Você vê Pedro, segundo a história vai dizer, não a Bíblia, mas a história diz que ele falou: não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Paulo diz a história, né, que ele foi guilhotinado, ele era cidadão romano, não poderia ir para a cruz e tinha cidadania romana, foi guilhotinado. Há livros, há relatos que o Carrasco ficou nervoso, não queria, sabia que Paulo era um homem de Deus e Paulo teve que ainda o encorajar na hora dele encorajar o cara que ia decapitá-lo. Vai lá, faz o que você tem que fazer. E ali teve a sua cabeça decepada pelo Evangelho. Esse foi o final de Paulo, mas quantas batalhas, apedrejado quase até a morte, várias vezes naufrágios, fome, frio, sede, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ministério provado, batizado com fogo, qualificado para a glória do poderoso nome
do Senhor Jesus Cristo. Por isso, não reclame das suas lutas, não reclame das suas provas. Para terminar, eu leio aqui algo que Paulo fala numa dessas pedradas que ele levou pelo Evangelho, lá em Atos 14, leia Atos 14. Diz lá no verso 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia. Verso 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 22 de Atos 14, é através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Quem falou para você que ia ser molezinha? Quem disse para você que tudo ia dar certo? Quem disse para você que ia ser um mar de rosas? O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. Porque nos importa que por muitas tribulações nós devemos entrar no reino de Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou ficando por aqui, o estudo é amplo, é mais amplo, mas que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Nós voltaremos na próxima segunda-feira. Graça e paz. Minuto da Unicidade.